Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, um canal para trazer informação para vocês, pais e familiares e pessoas interessadas em educação. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, principalmente para quem tem crianças pequenas. Nós vamos falar sobre a adaptação escolar. E para essa conversa ficar muito interessante e muito gostosa, nós vamos trazer aqui a nossa coordenadora da Educação Infantil, Cristina Narras, que vai com certeza ajudar muito a gente a entender como fazer desse processo de adaptação algo muito carinhoso, suave e saudável para todo mundo. Cris, obrigada por a gente estar aqui. Olá, Kátia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para poder falar sobre esse assunto que é tão relevante, né? Para as crianças, para as famílias e para os nossos educadores. Então, Cris, para a gente começar, né? Como é que é, o que é esse processo de adaptação? Para a gente começar. Esse processo de adaptação, ele é um período inicial, né, em que a criança ela precisa se acostumar a esse novo ambiente, né, em que ele vai ser inserido em novos ambientes, novas rotinas, novos colegas, e é um período de muito desafio e descoberta. E cada criança ela precisa de um tempo para que ela possa se sentir acolhida nesse local. E por isso a gente precisa dar muito apoio, né? Um apoio emocional ali para a criança. E a família também precisa apoiar essa criança. É preciso muito respeito, né? Nesse momento que a criança está chegando na escola. E acho que esse é um pouco do que a gente vai falar isso também, né? Você falou dos desafios, que é um momento de muitos desafios, mas de que desafios nós estamos falando? Os desafios, eles vão variar de criança para criança, né? Só que alguns, eles são comuns, que eles vão aparecendo na maioria das crianças, como o choro, nesse momento da separação, a dificuldade deles se envolverem nas atividades e pode acontecer alguma alteração no sono e na alimentação da criança. Para os pais é um pouco mais difícil lidar com a insegurança, né? E essa sensação de culpa que pode trazer em estar deixando a criança aqui na escola. E essa parceria entre escola e os pais, ele é essencial para que a gente consiga superar esses desafios o mais rápido possível para as nossas crianças. Então, não só as crianças estão passando por um processo de adaptação, as famílias também. E vão sentir muitas sensações. Como é que a escola, então, apoia esse processo? Como você está, a sua experiência de apoio às famílias e às crianças para que essa adaptação seja mais rápida e saudável? A escola, ela acaba, assim, podendo ajudar de várias formas, né? Então, a gente pode promover sempre ali um acolhimento, claro, afetivo para as nossas crianças e a rotina, a previsibilidade dessa rotina, né? E cada criança vai ter o seu tempo, então a gente precisa respeitar esse tempo de cada criança e manter um canal sempre aberto de comunicação com as famílias. Os educadores também, eles precisam ser muito sensíveis à necessidade de cada criança, porque cada criança vai ter uma necessidade própria, né? E para isso, elas vão utilizar estratégias lúdicas e que vai facilitar esse processo de adaptação. Quando você fala, deixa eu explorar um pouquinho essa questão, né? Quando você fala de um canal de comunicação com os pais, como que é isso, né? A gente vê que às vezes as mamães ficam lá aguardando, fazem aquele processo de adaptação também. Me conta para a nossa audiência como que vocês fazem isso. Nós temos um aplicativo, né, que é a nossa comunicação ali direta com as nossas famílias. Então, as famílias que ainda estão aqui no colégio, que a gente tem um espaço para poder acolher os pais, que não é o mesmo espaço em que a criança está ali inserida, né, então não é o espaço de sala de aula. Então, nós sempre vamos lá levar essas informações para essas famílias. E também, se houver essa necessidade da criança, né, manter esse contato com seus pais, nós vamos chamá-lo para que a família venha até a criança, tranquilize novamente ela e possa se despedir novamente e voltar para as nossas rotinas, né? É um processo, né, cuidadoso.
que vai construindo isso com a criança e com a família, né? E até eu comecei a falar ali do nosso aplicativo, e no nosso aplicativo a gente consegue também ir mandando fotos do tempo real do que está acontecendo ali com a criança, para que a família possa também se tranquilizar e ver que ela está ali interagindo com os amigos, o que ela está fazendo. Está feliz. Muito bom. E aí, falando da família, como que elas podem ajudar nesse processo de adaptação das crianças? Ela pode ajudar principalmente transmitindo segurança e confiança. E explicando ali com calma para a criança como é a escola e mantendo sempre uma despedida breve e carinhosa, né? E respeitando o tempo de cada criança, sem pressionar, sem fazer comparações. E também é importante sempre compartilhar ali com a equipe pedagógica informações que sejam relevantes sobre a criança, para que a gente consiga acolher esse aluno da melhor forma possível, na sua individualidade, da sua real necessidade. A gente vê que muitas vezes a criança está vindo pela primeira vez à escola, né? A primeira escola, e a gente sabe que é um processo que precisa desse cuidado todo, mas como é importante a segurança da família, né? Transmitir, emanar essa segurança para a criança. Até porque algumas crianças, elas estão sendo inseridas num outro vínculo social que não é o da família pela primeira vez, né? Então traz um mundo desconhecido, não só para a criança, como também para a família. Nesse processo de adaptação, muita coisa está acontecendo no cérebro dessa criança. Né? Tem muitas sinapses ali, muitos processos acontecendo, que não é só o que a gente está imaginando ou está vendo no comportamento dela. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Cris, conta pra gente o que está acontecendo nesse processo de neurocientífico aí para trazer para esses nossos ouvintes. A gente precisa entender que a neurociência, ela vai nos ajudar a entender que a adaptação, ela é um momento de grande ativação emocional e cognitiva que está acontecendo ali com aquela criança, né? Porque o cérebro infantil, ele ainda está em desenvolvimento, especialmente nas áreas que estão relacionadas à regulação emocional da nossa criança, né? Como o córtex pré-frontal. Então, quando a criança ela enfrenta ali uma nova rotina, o que acontece com ela? O sistema límbico, que é responsável ali pelas emoções dessa criança, ele vai poder ativar respostas de estresse, né? Que para a criança vai ser o choro e a resistência. Então, o acolhimento afetivo ali da escola e da família vai ter um papel fundamental nessa regulação dessas emoções que a criança está sentindo. E o contato positivo que ela vai ter com as crianças e os professores vai liberar o hormônio do vínculo, né? A ocitocina, e da confiança também, esse hormônio. Então vai ajudar essa criança a ela se sentir segura nessa fase, né? Então quanto mais previsível e segura for essa experiência, mais rápido o cérebro infantil ele vai se adaptar a essa nova rotina, a esse novo momento em que a criança está passando e vivendo. E como é importante a gente falar de autorregulação desde pequeno, e esse processo de adaptação ele é potente para a gente olhar para esse desenvolvimento, né? Maravilhoso. Mas me conta então, assim, na nossa escola, no Colégio Magista, no kindergarten, como que a gente faz esse processo com as crianças e com as famílias? Ok, é um processo que ele começa assim que o aluno é matriculado. Então, assim que ele é matriculado, nós agendamos o encontro entre a criança, a professora e os seus pais, né? Esse momento, ele vai permitir que a criança tenha o primeiro contato dela exclusivo com a professora, que vai ficar com ela, que vai desempenhar um papel fundamental nesse seu desenvolvimento. Então, inicialmente, os pais permanecem no mesmo ambiente junto com a criança, para poder dar justamente essa segurança e apoio. E enquanto isso, a professora vai estabelecendo um vínculo com a criança, né? Em seguida, essa adaptação, ela vai acontecer na sala de aula, gradualmente, onde a criança ela vai começar a interagir agora com os colegas e também começar a se familiarizar com a nossa rotina, né? Com a rotina escolar.
Para alguns, talvez, pode ser que seja necessário que nos primeiros dias ele tenha que reduzir esse período, né, de permanência aqui na escola, até que de fato ele se sinta ali seguro para completar toda a jornada escolar. Eu acho que vale também ressaltar que aqui na educação infantil nós temos um espaço exclusivo para os nossos alunos, para os nossos pequenos, que eles não terão contato com os nossos alunos maiores, né? Então, porque é justamente um espaço preparado para as crianças da educação infantil. Às vezes a gente vê essa preocupação, né? Que o Colégio Magister é uma escola grande, é um prédio grande e que a gente tem, né, outros e muitos alunos, mas esse cuidado que permanece deixando um espaço exclusivo da educação infantil, do parque só deles, da área de lanche, dos banheiros só para eles, né? Então, assim, é toda essa atenção que a gente tem às crianças de educação infantil, né? E para que eles tenham um espaço exclusivo, né, dentro do complexo nosso aqui. E aí, todo esse processo que você narrou agora, né, da matrícula, quanto tempo leva? É muito longo? Qual a duração desse processo? Não tem um tempo exato, né? Porque cada criança ela é única, cada uma vai responder de uma forma diferente. Então, algumas vão sim se adaptar em poucos dias. E pode ser que outras vão levar ali semanas, né? O importante o que é sempre a gente observar o bem-estar dessa criança e garantir sempre que ela esteja ali se sentindo segura e confortável aqui na escola. Como é importante, né, a gente falar sobre isso para que as famílias se sintam amparadas, se sintam acolhidas também para esse momento tão valioso que é inserir a crianças, seus filhos pequenos na escola de forma segura, de forma acolhedora, protegida, mas levando para a escola, que é onde eles estão aí ampliando todo o seu repertório, todo o seu desenvolvimento. Então, acho que falar sobre a adaptação é muito importante mesmo, né? A gente ajuda as famílias também, né? Com certeza. E assim, agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Espero que essa nossa conversa possa ajudar, né, também as famílias a passar por esse processo de uma forma tranquila e suave, não só as nossas crianças, mas também que as famílias sejam acolhidas para este momento. Muito bom. Muito obrigada a você por acompanhar mais esse podcast. Traga perguntas, tragam questões que vocês gostariam de ouvir e siga sempre nosso canal. Até mais!